Vamos lá, parte 2. Um pastor foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Os comunistas queriam forçá-lo a trair seus irmãos, porém não o conseguiram. Por fim, trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco. Suportou até onde pôde. Por fim, gritou para o filho: Alexandre, tenho de dizer o que eles querem. Não posso mais suportar o que lhe estão fazendo. O filho respondeu: Papai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é minha terra natal. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo, vendo-se manchas do seu sangue pelas paredes da cela. Morreu louvando a Deus. Nosso querido irmão nunca mais foi o mesmo depois do que presenciou. Aqui tem uma cena, né? A definição das imagens é bem precária, mas dá para ter uma noção, né? Aí ele diz mais adiante: a crueldade do ateísmo é difícil de se acreditar. Só abrindo aspas aqui, do ateísmo dessa época, assim, do ateísmo ao qual ele se refere aqui, né? Eu, por exemplo, conheço muitos ateus que dão banho em pessoas que se intitulam cristãs. Então, a ideia jamais é rotular um grupo de pessoas com uma palavra, né? Exatamente o oposto. Mas aqui, obviamente, é um contexto bem específico. A crueldade do ateísmo é difícil de se acreditar. Quando o homem não crê na recompensa do bem ou no castigo do mal, não vê razão para ser humano. Não há como reprimir a ação do mal profundamente enraizada no homem. Os torturadores comunistas muitas vezes afirmavam: não há Deus, nem vida futura, nem castigo pelo mal. Podemos fazer o que queremos. Já ouvi um até dizer, aspas, abre aspas, dou graças a Deus em quem não creio, que vivi até hoje para manifestar toda a maldade do meu coração. Fecha aspas. Ele a manifestava com incrível brutalidade e tortura infligidas aos prisioneiros. E aí ele diz: aprendi uma lição com eles. Assim como não deixavam lugar algum para Cristo em seus corações, também decidi não deixar nenhum lugar no meu para o diabo. Olha o que ele conta aqui. As prisões estavam superlotadas e os guardas não nos conheciam pelo nome. Chamavam por aqueles que haviam sido sentenciados a levar 25 chicotadas por haverem quebrado algum regulamento da prisão. Inúmeras vezes o pastor Milan Raimovich foi no lugar de outro receber o castigo. Com isso conquistou o respeito de outros prisioneiros, não apenas para si, mas também para Cristo, a quem representava. Você imagina, você está preso, ouvir seu nome para receber 25 chicotadas e uma pessoa ia no seu lugar. Aqui a gente tem mais uma imagem de crianças. Muito bem. Proibiram-me terminantemente de pregar a outros prisioneiros. Ficou entendido que quem fosse apanhado pregando receberia uma tremenda surra. Vários de nós resolvemos pagar o preço do privilégio de pregar. Portanto, aceitamos as condições deles. Era um acordo. Nós pregávamos e eles nos batíamos. Éramos felizes pregando.
estavam felizes em nos espancar. Por conseguinte, todos estavam felizes. A cena que vou descrever repetiu-se mais vezes de quantas me é possível lembrar. Um irmão estava pregando a outros presos quando os guardas repentinamente entraram, surpreendendo-o na metade de uma frase. Arrastaram-no pelo corredor até a sala de surras. Depois do que parecia uma surra que não acabava mais, traziam-no de volta e o jogavam, moído e sangrento, no chão do cárcere. Vagarosamente se reanimava. Doloridamente ajeitava a roupa e dizia: agora, irmãos, em que ponto estava quando fui interrompido? E continuava a sua mensagem do Evangelho. E aí ele comenta: já presenciei coisas belas assim. Ó, quem tá aqui. Tá muito bagunçada essa casa. Não posso mostrar a casa não, porque tá muito bagunçada. Mas quem tá aqui do lado é sexta-feira. Né, neném? Algumas vezes os pregadores eram leigos, homens simples, inspirados pelo Espírito Santo. Muitas vezes pregavam maravilhosamente. Punham todo o seu coração no que diziam, pois pregar sob tais circunstâncias de castigo não era coisa fácil. Os guardas vinham, levavam o pregador e o esbordoavam até quase morrer. Na prisão de Gerla, um crente de nome Greco foi sentenciado a apanhar até morrer. Nisso tiveram que gastar algumas semanas. Ia sendo espancado vagarosamente, uma vez na sola dos pés com um cacetete de borracha e deixado para um lado. Depois de alguns minutos, outro golpe. Alguns minutos mais, ainda outro. Levou pancada nos testículos. Veio o médico a aplicar-lhe uma injeção. Recuperou os sentidos e lhe deram boa alimentação para recobrar as forças. E então foi espancado outra vez, até morrer sob essa pancadaria vagarosa e repetida. Um dos que presidiu a esse suplício chamava-se Heck, membro do Comitê Central do Partido Comunista. Em dado momento, esse Heck disse uma frase que os comunistas costumavam dizer aos crentes. Abre aspas. Sabe, eu sou Deus. Tenho o poder de vida e morte sobre você. O que está no céu não pode resolver conservá-lo com vida. Tudo depende de mim. Se eu quiser, você viverá. Se não quiser, você morrerá. Eu sou Deus. Dessa forma, zombavam dos cristãos. O irmão Greco, nessa horrível situação, respondeu a Heck de um modo muito interessante e que ouvi posteriormente do próprio algoz. Não, abre aspas, não sabes quão... Isso quem está falando agora é o Heck, que foi torturado até a morte, né? Ao ouvir o torturador dizer que era o próprio Deus. Então aqui o torturado dizendo: não sabes quão profundas palavras disseste. És realmente Deus. Cada lagarta é na realidade uma borboleta, se desenvolver devidamente. Não foste criado para ser torturador, para matar. Foste criado para te tomares um ser à semelhança de Deus. Jesus disse aos discípulos nos seus dias: sois deuses. A vida de Deus Pai está no teu coração. Muitos que foram como tu és, muitos perseguidores, como o apóstolo Paulo, descobriram em dado momento que é vergonhoso para o homem cometer tais atrocidades, quando podem fazer coisas muito melhores, e tornaram-se participantes da natureza divina. Crê-me, Sr. Heck, sua verdadeira missão é ser Deus, semelhante a Deus, e não um torturador. Fecha aspas. Naquele momento, Heck não prestou muita atenção às palavras de sua vítima. Como Saulo de Tarso, não deu importância às belas palavras do testemunho de Estevão ao ser morto em sua presença, mas aquelas palavras trabalharam em seu coração. Posteriormente entendeu ser realmente aquela sua vocação. Mais adiante o Richard conta: um crente fora sentenciado à morte.
Antes de ser executado, foi-lhe permitido ver a esposa. Suas últimas palavras a ela foram: Deves saber que morrerei amando aqueles que me mataram. Não sabem o que fazem, e meu último pedido a você é que os ame também. Não tenha ódio no coração por matarem seu amado. Nós nos encontraremos nos céus. Fecha aspas. Estas palavras impressionaram o oficial da polícia secreta que estava presente à conversa entre os dois, o qual me contou a história na prisão, onde havia sido colocado por se haver tornado crente. Então aqui é o Richard contando, né, como que os torturadores acabaram sendo torturados por crerem e virem para o lado de dentro da cadeia, assim como Paulo. Então isso aqui é a ilustração, isso aqui é o desenho da Bíblia, né? E nós temos a oportunidade de ver as entrevistas que eles concederam. E esse aqui é só um, né? Agora isso aqui, quando eu li, revolucionou minha cabeça. Antes de entrar na prisão, eu amava muito a Cristo. Agora, depois de ter visto a noiva do Senhor, seu corpo espiritual no cárcere, quero afirmar que amo a igreja subterrânea tanto quanto amo ao próprio Cristo. Vi a beleza dela e seu espírito de sacrifício. Aqui foi quando eu entendi pela primeira vez que a igreja é a esposa, é a noiva de Cristo, e como a noiva e o noivo são uma só carne, a igreja é o próprio Cristo. Então ele está amando Cristo aqui sobre um novo viés, né? Sobre o Cristo na igreja. Bom, aí aqui ele conta que a esposa teve que comer grama como gado para sobreviver, que os torturadores gostavam no domingo, parece que tinha o dia certo, no domingo, de empurrar as mulheres para dentro do rio Danúbio e pescá-las de volta, só para ver o horror. Numa entrevista, a Sabina conta que, obviamente, ficou proibida de ver o filho, e os torturadores diziam que bastava que ela negasse a Cristo e ela poderia imediatamente ficar perto do filho. E aí ela conta, isso ela bem velhinha, né? Já o filho também dá entrevista, tá no YouTube, Mihai, o nome do filho deles. Ela conta como que o versículo que a sustentou durante esse momento foi quando Jesus disse: eu estarei convosco, não vos deixarei sós, estarei convosco. E aí ela conta como que no original, esse estarei convosco não é como quem faz uma visita, fica um pouco e vai embora. É um estar convosco todos os dias, o tempo todo. E aí aqui ele conta um pouco sobre como foi pro filho. O filho passou fome, o filho ficou muito ressentido, foi ateu por uns anos enquanto ele estava solto no mundo com os pais presos, mas por um momento ele viu a mãe, eles fizeram isso de propósito, né? E achando que a mãe ia se render e tal, e a mãe disse a mãe viu o filho e simplesmente disse: Mihai, creia em Jesus. E naquele momento o coração dele se rendeu e assim foi, ele passou a crer. Bom, aqui a gente já está no capítulo 3, mas ainda não é nem metade. O Richard conta: passei um total de 14 anos na prisão. Durante todo esse tempo não vi a Bíblia ou qualquer outro livro evangélico. Cheguei ao ponto de esquecer-me de escrever, e por causa da grande fome, entorpecentes que me aplicavam e torturas, esqueci-me também das escrituras. Mas no dia em que havia completado 14 anos de encarceramento, lembrei-me do versículo: Jacó trabalhou por Raquel 14 anos, e isso lhe pareceu pouco tempo, pelo muito que a amava. Então o Espírito Santo trouxe esse versículo, deu esse versículo para ele, né?
Aí ele conta que como depois que ele saiu, porque vai e volta, né? A narrativa dele não segue uma sequência aqui cronológica, não. Aqui ele tá contando como... Se bem que assim, ele ficou preso, aí soltaram ele por acho que 2 anos, e foi assim, foi sair da igreja, sair da prisão um dia, pregar no outro. Sabendo que ele corria todo risco, na verdade já imaginando que ia acontecer tudo de novo. Foi assim que ele fez. E aí ele conta aqui que foi um pessoal para conhecê-lo e ficaram conversando com ele por horas e depois disseram, tá, mas aqui, cadê a pessoa que ficou presa há 14 anos? Ele, sou eu. Ah, a gente ficou a noite toda conversando, então era você. Mas é que a gente esperava uma pessoa melancólica e tal, e não uma pessoa alegre. Mas assim que foi. Bom, aí aqui ele conta que em dezembro de 1965 ele e a família deixaram a Romênia. Ele diz, meu último ato antes de partir foi visitar o túmulo do coronel que me mandou prender e decretou os meus anos de prisão. Coloquei uma flor sobre o seu túmulo. Fazendo isso, dediquei-me a trazer as alegrias de Cristo que tenho para os comunistas, que são tão vazios espiritualmente. Agora, olha como que, assim, a minha intenção em dividir o conteúdo desse livro, claro, em primeiro lugar, me tocou muito, não saiu da minha consciência a partir do momento em que eu tomei conhecimento disso. Mas isso aqui tem tudo a ver com o conteúdo do último vídeo, onde eu falo de Paulo, e também sobre o vídeo sobre racismo, preconceito. Olha a superficialidade das campanhas contra racismo e preconceito. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, não. Eu só estou fazendo uma comparação. Uma campanha racista vai dizer, olha, não tenha preconceito contra uma pessoa de uma determinada etnia. Ok, suponhamos que essa conscientização funcione maravilhosamente bem. A criança ou o adulto topa com uma pessoa loira, do olho azul, branca, que trata ela mal, tá vendo a limitação, sabe? Os problemas são muito mais amplos. A natureza humana não vai se limitar a dificuldade da natureza humana em amar não se limita às questões de preconceito. Então, o que eu vou ler agora, que são as palavras desse cara que sofreu só 14 anos foi torturado por nazistas e comunistas. Olha o que ele tem a dizer. Odeio o sistema comunista, mas amo os seus homens. Odeio o pecado, mas amo o pecador. Amo os comunistas de todo o meu coração. Eles podem matar os crentes, mas o amor que estes têm por aqueles que os matam, esse amor eles não destroem. Não tenho o menor rancor aos comunistas, nem mesmo aos meus torturadores. Aqui, no capítulo 4, ele conta como ele saiu da Romênia com a família, foi para os Estados Unidos e basicamente ele quis voltar, assim, ele sentiu saudade da cadeia ao ver as pessoas tão felizes e confortáveis na vida delas, na casa delas, com todo o conforto e segurança. Depois do que ele viu, da beleza espiritual que ele viu na Romênia, ele quis voltar. Aqui ele cita uma passagem na Bíblia. Eu vou deixar pro terceiro vídeo, que já deu 19 minutos aqui.